Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 1 de João, capítulo 5, no versículo 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou até repetir: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, a mensagem, irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é essa: a vitória que vence o mundo. Como podemos ser vitoriosos, ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Através da nossa fé. A Bíblia é muito clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes queremos agradar ao Senhor, mas nós não temos uma posição de fé. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que realiza o impossível. O possível nós conseguimos fazer com a força dos nossos braços. Por quê? Porque o Senhor nos deu inteligência, sabedoria para nós lidar com os nossos problemas. Mas tem hora na nossa vida, irmãos, que as coisas ficam tão difíceis, mas tão difícil, que a gente não sabe para onde correr, não sabe como agir e o que fazer. Então, irmãos, é nesse momento que nós temos que correr para o Deus vivo, o Deus ressurreto. Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós temos um Deus ressurreto, um Deus que vive num corpo glorificado e que apareceu para os discípulos, comeu na areia da praia e depois subiu em ascensão ao Pai, né? E quando ele subiu na frente de todos, ele foi elevado aos céus e ele disse: não vos deixarei órfão. Enviarei o que? O Consolador, o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo. E ele habita dentro de nós. E ele nos ensina todas as coisas. Então, irmão, nós temos que crer que esse Deus está conosco. O Deus conosco, o Deus Emmanuel. Ele está conosco, o Deus presente. Nós temos um Deus presente na nossa vida. Não estamos sozinhos. Eu não estou sozinha. Você não está sozinho. Você está com Deus. Não tente resolver as coisas sozinho. Não fique preocupado ou preocupado: o que vou fazer, o que devo fazer e agora o que será da minha vida. Basta dobrar o joelho e orar e buscar a Deus. Quando Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso? Pastor, explica. Vou explicar. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, isso quer dizer o quê? Que nós hoje, eu e você, temos ligação direta com o Pai. Podemos entrar diretamente na presença dele, clamar a ele, e ele pode resolver todos os meus problemas. Todos os problemas, pastora, todos os problemas. Não tem nada nesse mundo que o nosso Deus não possa resolver. Não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Então nós temos que crer, acreditar que nós temos o Deus impossível ao nosso favor. Nós temos um Deus que trabalha e peleja em nosso favor. Por que você está tão apreensivo, apreensiva? Por que sofres tanto? Por que está tão angustiado o teu coração? Me cantará baixuria, andarabada. Por que se angustia? Por que fica tão desesperado? Para onde eu vou correr? O que faço? Será que vou para lá? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu vou para a direita? O que eu faço da minha vida? Não! Descansa. Descansa no Senhor. Deixa Ele agir. Deixa Ele fazer. A peleja não é minha.
A peleja não é tua, a peleja é do Senhor. E sabe o que o Senhor está falando para ti hoje? Xarabassuri canta lamaná. Fique em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, fica quieto. Vê a salvação do Senhor. Deixa Deus ir na frente. Ele vai na frente e ele vai quebrando os ferrolhos de ferro. Ele vai destruindo as portas de bronze. Ele vai quebrando as cadeias. E ele vai me ajudando e te ajudando. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus maravilhoso. O Deus que faz maravilha no meio de nós. E o Deus que está pronto a qualquer momento para estar escutando a oração do seu filho e da sua filha. A Bíblia é muito clara. Um coração contrito jamais há de desprezar o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E depois diz assim ainda a palavra: os meus olhos estarão abertos para a oração que se fizer neste lugar. Irmãos, é tão simples, é simples assim. Basta você se humilhar, basta eu me humilhar, basta nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e Ele vai ouvir as nossas petições, vai sarar a nossa terra, vai nos abençoar e as coisas vão voltar ao normal. As portas se abrirão, porque o Senhor abre porta aonde não tem porta. A Bíblia também é bem clara. A Bíblia diz assim, que Deus não dá uma prova maior do que possamos carregar. Ele sempre dá um escape. Ele dá um escape para a minha vida, Ele dá um escape para a tua vida. O justo jamais há de mendigar o pão. O justo tem que viver sempre buscando a Deus, clamando ao Senhor, para que Ele venha entrar com a providência. Irmãos, e se não tiver uma porta aberta, sabe o que Ele faz? Um buraco na parede, para você passar. Nem que seja um buraco na parede, Ele faz, porque Ele vai te dar um escape. Ele vai fazer algo por mim e por você. Então, irmãos, nós temos que meditar nesta palavra. Essa palavra de hoje é uma palavra muito linda, muito linda. Em 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus, venceu o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, nós somos nascidos de Deus. E aqui diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Mas ele também falou: eu venci o mundo. Jesus veio, venceu. E através da morte e ressurreição dele, nós também temos força. Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos enche da sua glória, para que nós também possamos vencer o mundo. O que é vencer o mundo, pastora? É vencer as provações, as lutas e as aflições. Como que vencemos, pastora? Com Jesus na nossa frente. E Jesus fala na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Jesus está falando: você quer vencer? Você quer melhorar a tua vida financeira? Você quer melhorar o teu casamento? Você quer melhorar até as tuas amizades? Viver uma vida tranquila? Viver uma vida de paz? Você quer uma saúde perfeita no teu corpo? Longe das enfermidades? Longe dos problemas? Então se apegue ao Senhor. Entrega hoje a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E Ele fará coisas lindas, maravilhosas. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim: busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer as outras coisas? Quer a bênção? Quer ser abençoada na terra? Então pratica a justiça. O Senhor está falando hoje. Busca o reino do Senhor. Se entrega ao Senhor. Mas Deus quer uma entrega total.
além da fé, irmãos, além da fé, nós temos que identificar com o Senhor Jesus. Nós temos que ter uma identificação. O que é uma identificação, pastor? Se identificar com Cristo é seguir o que o Senhor nos manda. O apóstolo Paulo, posso dar o exemplo do apóstolo Paulo? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, ele entregou tanto a vida dele a Deus, o comando da vida dele a Deus, que ele se tornou o quê? Uma pessoa que chegou para as outras pessoas e falou assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode falar isso para as pessoas? Você pode chegar para as pessoas e falar: sejam meus imitadores, assim como eu estou imitando o meu mestre Jesus. Que você possa ser um canal de bênção. Que as pessoas olhem para você e você seja um referencial para as pessoas. Que as pessoas olhem para você e digam: não, eu quero ser um cristão e uma cristã como você. Porque eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo que Deus é contigo. E eu quero seguir esse Jesus. Seja um canal de bênção. Seja um vaso ao qual o Senhor possa usar. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Tenha uma identidade. Que a identidade de Cristo venha vir sobre a tua vida. Para que as pessoas possam olhar e refletir. Como se você fosse um espelho. Refletindo a imagem do Senhor. Isso é uma vitória. Isso é andar em vitória. Olha só qual é a palavra de hoje. 1 de João 5:4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ser vitorioso. Cristão vitorioso. Pode, pastora, acontecer de uma pessoa ser um cristão vitorioso? Pode. Mas requer o quê? Um sacrifício. Uma renúncia, renunciar ao mundo, renunciar à carne, os desejos e os prazeres da carne e se entregar inteiramente a esse Deus. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Eu fiz isso e hoje sou a pessoa mais feliz desse mundo. Então entregue hoje, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você não entregou ainda a Jesus o comando real da tua vida, entregue hoje. Diga: Senhor, eu quero entregar então a minha vida a Ti, para que o Senhor venha cuidar de mim, para que de hoje em diante eu não fique nesse desespero, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, o que eu faço. Não, tudo vou entregar, tudo entregarei a Ti, Senhor, tudo entregarei. Então vamos fazer essa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos fazer uma oração de entrega aqui, Senhor. Queremos entregar a nossa vida, corpo, alma, espírito, para que o Senhor venha dirigir os nossos passos. Pai, eu quero ter uma vida vitoriosa, Pai. E eu quero que eles também tenham uma vida vitoriosa, Senhor. Mas só podemos ter essa vida vitoriosa quando nós largamos, Pai, os prazeres dessa carne. Quando nós largamos os prazeres desse mundo. E quando nós nos entregamos corpo, alma e espírito para o Senhor. Senhor, vem dirigir os meus passos, Jesus. Vem cuidar de mim, Jesus. Cuida, Senhor, da minha casa. Cuida da minha família. Seja, Senhor, o Senhor da minha casa. Seja, Senhor, o Deus que vai conduzir a minha vida. E eu entrego todos os meus desejos, anseios, preocupações. Tudo entrego a Ti, Senhor, agora. Pai, que o Teu reino e a Tua justiça venham, Senhor, alcançar a minha vida. Que eu possa buscar o Senhor, buscar o Teu reino e buscar a Tua justiça. E que as bênçãos, Pai, as bênçãos que estão retidas no mundo espiritual venham sobre mim, sobre a minha vida e me alcance, Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre mim agora, sobre a minha vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus!